Sabe aquela sensação? Aquele cabo de guerra constante pela nossa atenção? São notificações, e-mails, dezenas de abas abertas no navegador. A gente se sente super ocupado, né? Correndo o dia inteiro, mas aí no final a pergunta que fica é: o que de fato a gente produziu? O que realmente teve valor? É justamente essa sensação de um dia todo fragmentado que dá o pontapé inicial para a nossa conversa de hoje. Pois é. E para a gente mergulhar fundo nisso, a nossa base hoje vai ser o livro Trabalho Focado, do Cal Newport. Ele traz uma tese, bastante provocadora sobre como a gente pode prosperar num mundo que parece ter sido projetado para nos distrair. A ideia central do Newport é bem simples, mas ao mesmo tempo transformadora. Na economia do conhecimento em que a gente vive, a capacidade de se concentrar sem nenhuma distração numa tarefa complexa, isso não é só uma habilidade interessante, é um verdadeiro superpoder, uma das competências mais raras e, por causa disso, mais valiosas que existem hoje. E olha, essa não é uma ideia exatamente nova. Vamos pensar um pouco no psiquiatra Carl Jung. Ele chegou a construir uma torre de pedra, um refúgio mesmo, não para fugir do trabalho, mas para mergulhar ainda mais fundo nele. O Jung já entendia que para gerar pensamentos originais, pensamentos de impacto, ele precisava de isolamento, de profundidade, bem longe das demandas mais triviais do dia a dia. Agora, o que é realmente chocante é o contraste entre esse ideal do Jung e a nossa realidade. Um estudo da McKinsey mostrou que um trabalhador do conhecimento, em média, passa mais de 60% da sua semana de trabalho só gerenciando comunicação digital e navegando na internet. 60%. Isso deixa um espaço mínimo para o trabalho que de fato importa. E essa estatística nos leva direto para o coração do argumento do Cal Newport. Ele propõe que todo o trabalho pode ser dividido em duas categorias bem distintas, sabe? Com resultados que são radicalmente diferentes para uma carreira e também para a satisfação pessoal. Olhem só esse contraste aqui. De um lado tem o trabalho focado, aquele que estica a nossa capacidade mental até o limite, que cria algo novo, de valor e que é difícil de ser copiado por outra pessoa. Do outro lado, o trabalho superficial, aquelas tarefas mais logísticas, repetitivas, que não exigem muito do cérebro e que, vamos ser sinceros, qualquer um poderia fazer. A grande pergunta é: em qual dos dois lados a maior parte das nossas horas está sendo investida? Então, o ponto crucial é entender essa definição. Trabalho focado não é simplesmente trabalhar em silêncio. É sobre operar no limite da própria capacidade cognitiva, num estado de concentração pura, completamente blindado contra qualquer tipo de interrupção. Em contrapartida, o trabalho superficial é aquele que preenche os espaços. Sabe, responder aquele e-mail que não para de chegar, participar de uma reunião sem um objetivo muito claro, organizar arquivos, são as tarefas que nos mantêm com a aparência de ocupados, mas não necessariamente produtivos. E a história, tá cheia de exemplos de pessoas que entenderam essa diferença de forma instintiva. O Mark Twain, por exemplo, escrevia num galpão tão isolado que a família dele precisava tocar uma corneta para chamar para o almoço. A J.K. Rowling ficou praticamente fora das redes sociais enquanto escrevia toda a saga Harry Potter. Eles não contaram com a sorte. Eles criaram sistemas para proteger o foco deles. E tudo isso nos leva para a grande tese do Newport, que ele chama de a hipótese do trabalho focado. É aqui que a economia da atenção entra em cena de verdade. A hipótese é a seguinte: em um mundo onde a distração é a regra e o trabalho superficial domina, a habilidade de fazer o oposto, de se aprofundar de verdade, se torna algo extremamente raro. E pela lei mais básica de oferta e demanda, aquilo que é raro e útil se torna, claro, imensamente valioso. Para a gente deixar isso bem concreto, vamos analisar a história de um cara chamado Jason Ben. Ele tinha um emprego de consultor financeiro onde passava os dias copiando e colando dados em planilhas. Um trabalho tão repetitivo que ele mesmo sacou que um simples script de Excel poderia fazer o trabalho dele. E o salário dele refletia bem o baixo valor desse trabalho superficial, cerca de $40.000 por ano. Ele era facilmente substituível, fosse por outra pessoa ou, pior, por um programa de computador. Foi aí que o Jason tomou uma atitude drástica. Ele não decidiu apenas aprender a programar, que já é uma habilidade de alto valor. O mais importante foi como ele fez isso. Ele decidiu reaprender a se concentrar. Ele se trancava num quarto, sem acesso à internet, só com livros de programação, forçando o cérebro a focar intensamente de novo, como a gente quase não faz mais. E o resultado? Bom, o resultado ilustra a hipótese de forma brilhante. 6 meses depois, com a nova habilidade e principalmente com sua capacidade de foco totalmente recuperada, ele conseguiu um emprego como desenvolvedor de software ganhando $100.000,
um salto de mais de 150%. A profundidade compensou, e muito, literalmente. Ok, a essa altura, a importância do foco já está bem clara. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como, na prática, é possível cultivar essa habilidade? O Newport, felizmente, nos oferece um guia com 4 regras essenciais para isso. Vamos passar rapidinho por elas. A primeira, criar rituais para encaixar o trabalho focado na rotina. A segunda, reaprender a lidar com o tédio, em vez de buscar uma distração a cada segundo livre que aparece. A terceira é ser implacavelmente seletivo com as ferramentas digitais. E a quarta, identificar e, basicamente, drenar o pântano de trabalho superficial do nosso dia a dia. Mas o argumento final do Cal Newport vai além de ganhos financeiros ou de carreira. Ele toca num ponto muito mais fundo, a qualidade da nossa própria experiência de vida. O trabalho focado é um gatilho para o que a psicologia chama de estado de fluxo, ou simplesmente flow, aquele estado mental em que estamos tão imersos numa atividade que o tempo parece desaparecer, sabe? Décadas de pesquisa mostram que pessoas que vivenciam mais esses estados de fluxo relatam níveis consistentemente mais altos de felicidade e de satisfação com a vida. Como diz o próprio Newport, cultivar essa habilidade pode ser um portal para um mundo cheio de coisas brilhantes e maravilhosas. É uma maneira de transformar o trabalho de uma obrigação fragmentada e estressante para uma fonte de significado e de realização profunda. Então, a nossa análise de hoje nos deixa com esta pergunta para reflexão. Em um mundo projetado para nos distrair, que constantemente puxa a atenção para o que é superficial e imediato, a escolha de onde colocar o nosso foco talvez seja a decisão mais importante que se pode tomar. Em que, afinal, vale a pena mergulhar de verdade?